Olá, Robo Student, seja bem-vindo aí a mais uma aula do canal da RoboWorks, aula de física, aula importante. O meu nome é Leonardo e eu vou ser hoje o seu professor de física. E roda a vinheta. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje resolvendo o PET 3, a semana 1 de física do terceiro ano, tá? Que é a matéria aí que a gente está estudando de eletrodinâmica, tá? Então você está chegando aí, quer estudar, quer aprender mais, clica aí no curtir, se inscreva no canal e que tá vindo mais aula por aí. Bom, pessoal, vamos lá então. Essa questão número 1 aqui, a gente tem o seguinte, ó. O gráfico da figura representa a intensidade da corrente elétrica aí em um fio condutor em função do tempo transcorrido T, tá? Então calcule a carga Q que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos, tá? A gente tem esse gráfico aqui, tá? A nossa corrente é constante e eu quero calcular essa corrente elétrica nos 2 primeiros segundos. Bom, pessoal, quando a gente tem um gráfico, toda vez que a gente tem um gráfico, né, ele é I por tempo, para a gente calcular a quantidade de carga, basta a gente calcular a área, tá? Então, se a gente quer até 2 segundos, a gente vai calcular a área abaixo da curva, tá? No caso é uma reta, né? Até 2 segundos. Então a área desse quadrilátero aqui vai ser um retângulo, certo? Então a minha área aqui, né, vai ser minha área nessa região aqui, né? Minha área vai ser o quê? Do retângulo, ela é base vezes altura, tá? Ou seja, 2 vezes 4, tá? 2 vezes 4, minha área é igual a 8. Ou seja, a minha carga, perdão, né? A minha carga é 8 coulombs, ok? Então essa aqui é a resposta aí da número 1, certo? Então, vamos voltar lá. Bom, na número 2 aqui, ó. Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. Tá? Então a gente tem uma carga, né, da ordem de 10 coulombs. Se o relâmpago dura cerca de 10 elevado a menos 3 segundos, a corrente elétrica média vale em ampere. Beleza. Então a gente tem a carga, tem o tempo, eu quero calcular a corrente elétrica. Então, vai ser o quê? O que vai ser, ó? I é o quê? Delta Q sobre delta T, sobre tempo, tá? Então, o meu I vai ser o quê? 10, né, que é a carga, a quantidade de carga, dividido pelo tempo, 10 elevado a menos 3, tá? Ou seja, o que a gente tem aqui, né? Que é elevado a 1, a gente tem bases iguais, uma divisão a gente subtrai os expoentes. Então, conserva a base e subtrai os expoentes aqui, tá? Então, 1 menos 3, isso vai dar 10 elevado ao quê? 1 mais 3, né? Por quê? Menos vezes menos, mais. 1 mais 3, 4. Então, eu tenho 10 elevado a 4 amperes. Ou seja, 10 elevado a 4 é a mesma coisa que eu escrever o número 1 aqui e colocar 4 zeros. Ampere. Tá? Então, essa aqui vai ser a minha corrente elétrica, tá? Então a gente vê aqui que a resposta certa é a letra D de dado, ok? Essa é a resposta certa. Bom, pessoal, e agora a questão número 3, né? Vamos ler ela aí com calma, questão número 3. Bom, considere um fio metálico no qual foi estabelecido um campo elétrico E. Então a gente tem um fio metálico e um campo elétrico E, conectando suas extremidades aos polos de uma bateria, tá? Os elétrons livres do fio metálico estão sujeitos à ação da força elétrica. Tá? Então a gente tem uma força elétrica aí, devido também ao campo elétrico, né? E assim serão postos em movimento, tá? Então a gente tem um campo elétrico que vai colocar esses elétrons livres em movimento, dando origem a uma corrente elétrica
através do fio condutor. Então, com certeza, a gente tem elétrons livres se movimentando, isso vai gerar, como consequência, a nossa corrente elétrica. Sobre esse fenômeno, assinale o que for correto, né? Então, vamos lá, assinalar o que é correto. Ao longo do fio metálico, a intensidade da corrente elétrica pode variar. Então, se eu tenho um campo elétrico que ele está ali constante, se ele está constante, o fluxo é constante. Se o fluxo é constante, a corrente é constante também. Então, a primeira alternativa é falsa, porque a corrente elétrica vai ser constante. O sentido convencional da corrente elétrica através do fio é no sentido do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Exatamente. Então, a gente vê isso não só em eletricidade, mas a gente vê isso em mecânica. Então, a gente tem sempre um fluxo, né? A gente tem sempre um movimento do maior potencial para o menor potencial para se alcançar, né? Se buscar aí a mínima energia, né? E é também o sentido convencional da corrente elétrica. Então, a alternativa 2 aí é verdadeira. Alternativa 3, ao passar através do fio, parte da energia da corrente elétrica é dissipada em outras formas de energia. Sim, a gente não existe, né? Não existe na natureza um condutor perfeito. Então, parte dessa corrente elétrica, ela é dissipada, né? Ela, digamos assim, ela é perdida, ela é transformada em uma forma de energia que a gente não pode aproveitar, tá? Principalmente em formas de calor, tá? Então, essa alternativa 3 também é verdadeira. O movimento dos elétrons livres, alternativa 4, através do fio, será no sentido contrário ao do campo elétrico. Sim. Por quê? Porque quando o campo elétrico ele aponta sempre na direção do negativo para o positivo, certo? Então, o campo elétrico ele vai ser sempre contrário, porque o elétron é uma carga negativa, então ele vai se opor ao sentido contrário do campo elétrico, tá? Então, isso aqui é a alternativa verdadeira. Se o sentido do campo elétrico estabelecido no fio metálico for invertido periodicamente, a corrente elétrica também sofrerá inversões periódicas, é verdade. Então, se eu oscilar esse campo elétrico, né, se eu alternar esse campo elétrico, essa corrente elétrica também vai ser alternada, tá? É daí que vem o termo corrente alternada, que é a corrente que alimenta aí as nossas residências, ok? Então, basicamente, agradeço por você ter estado até aqui, né? Se você gostou, curta, se inscreva no canal, que tá vindo mais aula por aí. Um grande abraço e até a próxima aula.